Olá, tudo bem? Bom, eu vou tentar ser o mais sucinto e objetivo possível sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADI 5766. O que foi discutido nessa ADI 5766? Três dispositivos principais, digamos assim, né? Havia um dispositivo que tratava do pagamento de custas caso o trabalhador faltasse à audiência. Quando o trabalhador falta em audiência no processo do trabalho, artigo 844, parágrafo 2º, artigo 844 da CLT, ocorre o arquivamento da ação, que é a extinção sem resolução do mérito. O processo é extinto. A reforma trabalhista criou uma obrigação do trabalhador de justificar por que ele faltou em 15 dias. Se ele não justifica, ele teria que pagar as custas do processo. E se ele não pagasse as custas do processo, ele não poderia mover uma nova demanda. Esse dispositivo foi declarado constitucional pelo Supremo na data de hoje, 20 de outubro de 2021. Decisão definitiva já. Portanto, esse dispositivo é válido. Essa previsão é válida. Outras duas previsões, e estas foram declaradas inválidas. A primeira, honorários periciais. Quando o trabalhador é sucumbente, ou seja, é derrotado na matéria que é objeto da perícia, como questão médica, insalubridade ou periculosidade, se ele tem a gratuidade, mas mesmo tendo a gratuidade, justiça gratuita, ele tem crédito no processo ou em outro processo, ele seria obrigado a pagar os honorários do perito. Esse dispositivo foi declarado inconstitucional. Outro dispositivo, artigo 791-A, parágrafo 4º da CLT. Esse dispositivo tinha a previsão de que o trabalhador beneficiário de gratuidade pagaria honorários de sucumbência para o advogado da outra parte, da parte ré da empresa, se tivesse crédito neste processo ou em outro processo e fosse parcialmente derrotado, pagaria os honorários de sucumbência sobre os pedidos nos quais ele foi derrotado. Esse dispositivo foi declarado parcialmente inconstitucional. Qual é o fundamento para as duas inconstitucionalidades? Artigo 5º, inciso 74, especificamente, assistência jurídica integral. A questão é que a Constituição garante assistência jurídica integral ao pobre, e esses dois dispositivos tornavam não tão integral essa assistência jurídica, pois bastava ter crédito na relação processual que teria que arcar com essas despesas, honorários do perito e honorários do advogado. Entendam bem isso. Ter crédito no processo não significa que a pessoa deixou de ser pobre. Exemplo que eu sempre dou em aula para os meus alunos. Se um trabalhador receber um crédito de R$ 5.000, ele consegue pagar uma despesa de R$ 2.000? Matematicamente consegue. Mas alguém deixa de ser pobre por causa de R$ 5.000? Não. O que o legislador reformista de 2017 criou foi uma situação em que a pessoa, ainda pobre, como tinha crédito, tinha que pagar as despesas processuais, honorários do perito e honorários do advogado quando era total ou parcialmente derrotado. Só se ele não tivesse crédito nenhum neste processo ou em outro processo, ele não pagaria estas despesas processuais. O que o Supremo veio dizer pelo placar de 6-4 nesse julgamento de hoje da ADI 5766? Reforçou a integralidade da gratuidade, dizendo que o trabalhador que é beneficiário de gratuidade, enquanto for pobre, não arcará com as despesas de honorários e com as despesas de honorários sucumbenciais do advogado e de honorários do perito. Como é que vai funcionar nesse caso, então? Se o trabalhador é beneficiário da gratuidade, é pobre e perdeu o pedido relativo à perícia, quem vai arcar com os honorários do perito? A União. Tá? A União arcará, então o país, né, os cofres públicos da União arcarão com o valor dos honorários periciais, de acordo com as tabelas que tem lá no CNJ e no Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E no caso de honorários de sucumbência do advogado da empresa, se o trabalhador foi declarado pobre, foi declarado titular da gratuidade, não vai pagar honorários de sucumbência do advogado da parte ré. Neste caso, o que acontece? O trecho da lei que tratava dessa cobrança de honorários de sucumbência
é extirpado, ele é considerado não válido. Neste caso, o empregado não paga os honorários. A obrigação de pagar honorários ainda existe, mas fica suspensa pelo período de 2 anos. Se dentro de 2 anos o empregado obtiver crédito de forma que ele deixe de ser pobre, e prestem bem atenção nisso, não basta obter crédito, ele tem que deixar de ser pobre. Não precisa ser rico, mas precisa deixar de ser pobre. Se ele deixar de ser pobre, aí dentro desses 2 anos ele paga os honorários. Do contrário, não. Perguntas que ficam. Bom, e os honorários que os trabalhadores pagaram nesses processos entre 2017 e 2021 em razão disso? Serão devolvidos aos trabalhadores? Não se sabe. Do jeito que ficou o julgamento hoje, essa decisão do Supremo retroage até a entrada em vigor da lei da reforma, ou seja, retroage até 11 de novembro de 2017. Mas a tendência, assim como o Supremo fez em outros processos, em outros julgamentos, é de modular os efeitos, fixar uma data a partir de qual essa decisão é válida. Antes da validade dessa decisão, não se aplica o que o Supremo decidiu, aplica-se o que estava na lei. Isso aqui é um exercício de futurologia. Não sei se o Supremo vai modular os efeitos. Pelo que o Supremo costuma fazer, a tendência é de que module os efeitos. Mas se for aplicado o julgamento do jeito que está hoje, essa decisão retroage 4 anos no passado. Retroage até 11 de novembro de 2017. Nesse caso, seria exigível a devolução dos valores, sim. Seria possível sustentar a devolução dos valores, de peritos e advogados de volta para os trabalhadores. Porém, é preciso destacar que os honorários do perito e honorários de advogado são parcelas de natureza alimentar, são equivalentes a salário. Então, com base nesse entendimento, seria possível manter os pagamentos que já foram feitos a peritos e advogados. Se já houve condenação do trabalhador a pagar esses honorários, mas ele ainda não pagou, o advogado ou perito pode exigir o pagamento desses honorários, fundado na sentença? Em tese, não, porque aí nós estaríamos diante de uma coisa julgada ou sentença inconstitucional. Existem dispositivos na CLT e no CPC dizendo que o título fundado em artigo ou tese declarado inconstitucional pelo Supremo é inexigível. Então, esse capítulo da sentença que manda pagar honorários para o perito ou para o advogado da outra parte seria inexigível, porque é fundado em um dispositivo declarado inconstitucional. Outra ponderação que poderia ser feita aqui. O trabalhador foi declarado pobre, só que com o crédito que ele obteve no próprio processo, o crédito foi tão volumoso que ele deixou de ser pobre. Digamos que ele obtém um crédito de R$500 mil. Não dá para dizer que uma pessoa que obteve um crédito de R$500 mil vai continuar a ser pobre. Neste caso, ele perde a gratuidade, passa a ser obrigado a pagar os honorários de sucumbência quanto aos pedidos que ele perdeu? Não há uma posição definida ainda. A análise será feita caso a caso e a jurisprudência vai ter que trabalhar nesse sentido. Se eu tivesse que fazer um exercício de futurologia, eu diria que a tendência é de que os tribunais não acolham essa tese, por entenderem que, embora o estado de pobreza seja transitório, o sujeito não pode ser penalizado pelo fato de ganhar crédito em uma ação trabalhista. E nesse caso ele continuaria mantendo a sua condição de pobre formalmente, ou melhor dizendo, manteria a sua condição de titular de gratuidade. E aqui eu preciso fazer um pequeno recorte, um pequeno destaque. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que eu não posso penhorar salário de uma pessoa para pagar honorários de sucumbência do advogado. Se eu não posso fazer isso lá, em tese eu também não poderia fazer isto cá, tirando dinheiro salarial do trabalhador para pagar honorários de sucumbência para o advogado da outra parte. Enfim, são essas as ponderações principais e rápidas que eu poderia fazer desse julgamento do Supremo, Dúvidas podem deixar nos comentários e eu vou respondendo aos poucos. Muito obrigado a todas e a todos e até o próximo vídeo e até as próximas discussões jurídicas.